Você já se perguntou como os pinguins conseguem sobreviver em um dos ambientes mais frios e inóspitos do planeta? Descubra agora os segredos da vida desses incríveis animais, que enfrentam desafios extremos para se alimentar, se reproduzir e proteger seus filhotes. Inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe. A vida dos pinguins é um exemplo fascinante de adaptação e resiliência. Esses animais, que habitam as regiões polares e subpolares do mundo, desenvolveram características únicas para lidar com as condições adversas. Desde a sua plumagem densa e impermeável até a capacidade de mergulhar em águas geladas em busca de alimento, os pinguins são verdadeiros mestres da sobrevivência. A Antártida, com suas paisagens congeladas e ventos gélidos, é o lar de diversas espécies de pinguins, cada uma com suas peculiaridades. Os pinguins imperadores, por exemplo, são as maiores espécies de pinguins e são conhecidos por suas longas jornadas de reprodução. As fêmeas depositam seus ovos em terra firme e os machos ficam responsáveis pela incubação, protegendo-os do frio intenso e dos predadores. Durante esse período, os machos permanecem imóveis, sem comer, e sobrevivem apenas com as reservas de gordura acumuladas. O período de incubação pode durar até 65 dias, e os machos perdem cerca de 40% do seu peso corporal. Após o nascimento dos filhotes, as fêmeas retornam da pesca e passam a alimentar os filhotes com o leite produzido em suas glândulas. Os pinguins-rei, que são a segunda maior espécie, também se reproduzem em terra firme, mas seus ninhos são mais simples, geralmente formados por pedras e cascalho. As fêmeas põem um único ovo, que é incubado pelos pais em revezamento. Os pinguins-rei têm uma dieta rica em krill, pequenos crustáceos que vivem em águas frias. Para caçar krill, eles mergulham a profundidades de até 500 metros, utilizando suas asas como remos e seus pés como leme. Sua capacidade de prender a respiração por longos períodos e sua visão aguçada são essenciais para a sobrevivência para sobreviver em um ambiente hostil. Com temperaturas congelantes e a constante ameaça de predadores, os pinguins desenvolveram adaptações extraordinárias que lhes permitem prosperar em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo dos pinguins e entender como eles conquistam seu lugar nesse cenário desafiador, explorando sua biologia, comportamento e adaptações que garantem sua sobrevivência. Começando pela sua biologia, os pinguins possuem um corpo aerodinâmico, com penas densas e uma camada de gordura subcutânea que os protege do frio extremo. Essa estrutura física, aliada à sua capacidade de mergulhar a grandes profundidades em busca de alimento, permite que eles naveguem com maestria pelas águas geladas, enfrentando as correntes e as temperaturas congelantes com notável resiliência. As penas dos pinguins, que cobrem todo o seu corpo, desempenham um papel fundamental na proteção contra o frio. Essas penas são extremamente densas, formando uma camada impermeável que impede a entrada da água, mantendo o corpo aquecido. Além disso, a estrutura das penas permite a retenção de uma camada de ar próxima à pele, criando uma barreira isolante que impede a perda de calor. Essa combinação de características torna a plumagem dos pinguins um dos seus mecanismos de defesa mais eficazes contra as temperaturas congelantes do ambiente em que vivem. Mas a proteção contra o frio não se limita às penas. Os pinguins também possuem uma camada de gordura subcutânea espessa, que atua como um isolante adicional, impedindo a perda de calor para o ambiente. Essa camada de gordura, além de proporcionar isolamento térmico, também serve como uma reserva de energia, garantindo a sobrevivência do pinguim durante períodos de escassez de alimento. A capacidade de mergulhar a grandes profundidades é outra característica crucial para a sobrevivência dos pinguins. Para mergulhar, eles usam suas asas como remos, impulsionando-se pelas águas geladas com incrível agilidade. Os pinguins podem mergulhar a profundidades que variam de acordo com a espécie, com algumas espécies podendo atingir mais de 500 metros. Essa capacidade de mergulhar a grandes profundidades permite que eles acessem uma variedade de presas, como peixes, krill e lulas e sobrevivam em ambientes onde outros animais teriam dificuldades. Mas a vida dos pinguins não se resume à sobrevivência. Eles também são criaturas sociais, que se organizam em colônias e se revezam na proteção dos filhotes. Sua capacidade de comunicação através de vocalizações e movimentos corporais é fundamental para a organização social e a criação de seus filhotes. Os pinguins são animais fascinantes que, apesar de enfrentar desafios extremos, desenvolvem estratégias inteligentes para sobreviver em um ambiente hostil e inóspito. Os pinguins são aves marinhas que se adaptaram a um estilo de vida aquático, passando a maior parte do tempo nadando e mergulhando em busca de alimento. A evolução os moldou, conferindo-lhes características únicas que garantem sua sobrevivência em regiões frias e geladas, como a Antártida, onde as temperaturas podem chegar a menos 40 graus Celsius e o gelo se estende por vastas áreas. Para enfrentar o frio extremo,
os pinguins desenvolveram uma camada espessa de gordura subcutânea e penas densas que formam uma barreira impermeável à água e ao frio. Suas penas são tão compactas que o ar preso entre elas cria uma camada isolante, semelhante a um casaco de inverno. Essa adaptação térmica é essencial para manter o corpo aquecido, mesmo em temperaturas congelantes. Além do frio, os pinguins também precisam lidar com a escassez de alimento, principalmente durante o inverno, quando as águas ficam cobertas por uma camada de gelo. Para superar essa dificuldade, eles desenvolvem estratégias de caça complexas, aproveitando as correntes marinhas e as áreas com maior concentração de crio, seu principal alimento. A organização em colônias permite que os pinguins se alimentem de forma mais eficiente, com grupos menores se alternando na tarefa de buscar alimento, enquanto outros cuidam dos filhotes. A organização social dos pinguins é outro fator fundamental para sua sobrevivência. Eles vivem em colônias que podem abrigar milhares de indivíduos, reunidos em grupos familiares e sociais. Essa organização social é essencial para a proteção dos filhotes, a reprodução e a busca por alimento. Os pinguins se revezam na proteção dos filhotes, garantindo que eles estejam sempre aquecidos e seguros, e viver e prosperar. Sua adaptação ao ambiente gelado e sua organização social são exemplos inspiradores de como a vida encontra soluções para desafios complexos. As próximas informações vão te mostrar como os pinguins sobrevivem às temperaturas congelantes e conseguem se alimentar em um ambiente hostil. A temperatura média nas regiões onde os pinguins vivem pode chegar a menos 40 graus Celsius, e o mar congelado torna a busca por alimento uma tarefa desafiadora. Para enfrentar essas condições extremas, os pinguins desenvolveram adaptações físicas e comportamentais notáveis. Uma das adaptações mais impressionantes é a sua plumagem densa e impermeável. As penas dos pinguins são extremamente compactas e possuem uma camada de gordura sob a pele, que atua como um isolante térmico, impedindo a perda de calor para o ambiente. Essa camada de gordura também auxilia na flutuação e na movimentação na água. A coloração da plumagem dos pinguins também desempenha um papel crucial na sua sobrevivência. A parte dorsal, geralmente de cor escura, absorve o calor do sol, enquanto a parte ventral, de cor clara, reflete a luz solar, evitando o superaquecimento. O formato do corpo dos pinguins, fusiforme e hidrodinâmico, permite que eles se movimentem com agilidade na água. Suas asas evoluíram para nadadeiras fortes e flexíveis, que impulsionam o corpo através da água com grande eficiência. A organização social dos pinguins também é fundamental para sua sobrevivência em ambientes inóspitos. Eles vivem em colônias que podem chegar a milhares de indivíduos. Essa organização social facilita a proteção contra predadores, a criação dos filhotes e a busca por alimento. As colônias de pinguins são geralmente formadas em áreas próximas à costa, onde o acesso à água é fácil. As aves se aglomeram em grupos densos, proporcionando calor e proteção mútua. A reprodução dos pinguins é um processo complexo e desafiador. As fêmeas geralmente põem 1 ou 2 ovos em ninhos feitos de pedras, gelo ou vegetação. Ambos os pais participam da incubação dos ovos e da criação dos filhotes. Os filhotes de pinguim são extremamente vulneráveis, mas os pinguins desenvolveram estratégias de adaptação impressionantes. Um dos mecanismos mais importantes é a sua plumagem densa e impermeável, que forma uma camada isolante, evitando a perda de calor. Essa camada de penas, junto com a espessa camada de gordura subcutânea, cria uma barreira térmica que os protege do frio intenso. As penas dos pinguins são projetadas para resistir à água e ao vento, mantendo-os aquecidos mesmo em condições climáticas extremas. A estrutura da plumagem varia de acordo com a espécie, mas todas possuem uma camada externa de penas densas e compactas que impedem a entrada de água. Por baixo dessa camada, existe uma penugem macia e fofa que aprisiona o ar, criando uma camada de isolamento. A penugem é extremamente importante para a sobrevivência dos pinguins, especialmente para os filhotes que ainda não desenvolveram uma camada de gordura subcutânea. A gordura subcutânea, também conhecida como banha, é uma camada de tecido adiposo que se encontra abaixo da pele. A gordura subcutânea é um isolante térmico eficaz, ajudando os pinguins a manter o calor do corpo. A quantidade de gordura varia de acordo com a época do ano e a necessidade de isolamento. Durante o inverno, quando as temperaturas são mais baixas, os pinguins acumulam uma camada mais espessa de gordura para se proteger do frio. No verão, quando as temperaturas são mais amenas, a camada de gordura diminui. Além da proteção física, os pinguins também se aglomeram em grupos para se aquecer, aproveitando o calor do corpo dos seus companheiros. Esse comportamento social é fundamental para a sobrevivência dos pinguins, especialmente durante o inverno. Ao se agruparem, os pinguins reduzem a superfície corporal exposta ao frio e compartilham o calor do corpo, mantendo-se aquecidos. Os pinguins se revezam na periferia do grupo,
garantindo que todos tenham acesso ao calor do centro. O comportamento de aglomeração é particularmente importante para os filhotes que ainda não desenvolveram uma camada de gordura subcutânea e são mais vulneráveis ao frio. Os pinguins também desenvolveram outras estratégias para sobreviver ao frio extremo. Algumas espécies, como o pinguim fundamental para garantir a sobrevivência, especialmente durante as noites frias e os períodos de reprodução, o acesso à comida é um dos maiores desafios da vida dos pinguins. A dieta desses animais é composta principalmente de peixes, crustáceos e krill, encontrados em águas profundas. Esses animais marinhos desenvolveram adaptações extraordinárias para sobreviver nesse ambiente hostil, especialmente em relação à obtenção de alimento. A busca por comida é uma jornada árdua e perigosa para os pinguins, que enfrentam temperaturas congelantes e correntes fortes. Para encontrar alimento, os pinguins mergulham a grandes profundidades, utilizando suas asas como remos para se impulsionar na água. Essa habilidade de mergulho é essencial para a sobrevivência dos pinguins, pois permite que eles alcancem as áreas onde suas presas se encontram. Os pinguins imperadores, por exemplo, são conhecidos por seus mergulhos extraordinários, alcançando profundidades de até 535 metros. Essa capacidade notável é resultado de adaptações fisiológicas que permitem aos pinguins imperadores suportar as pressões intensas e a falta de oxigênio nas profundezas do oceano. A capacidade de mergulho dos pinguins imperadores é impressionante, mas também é arriscada. As temperaturas frias das águas profundas exigem que os pinguins mantenham seus corpos aquecidos, o que exige um grande esforço físico. Além disso, o tempo que os pinguins podem permanecer submersos é limitado pela quantidade de oxigênio que podem armazenar em seus corpos. Para superar esses desafios, os pinguins imperadores desenvolveram adaptações especiais, como a capacidade de reduzir seu ritmo cardíaco e metabolismo durante o mergulho, conservando energia e oxigênio. A espessa camada de gordura subcutânea e as penas densas também ajudam a isolá-los do frio, enquanto o sangue rico em hemoglobina permite que eles carreguem mais oxigênio. As estratégias de caça dos pinguins imperadores também são notáveis. Esses animais se alimentam principalmente de peixes, lulas e krill, que são encontrados em cardumes nas águas profundas. Para caçar, os pinguins imperadores mergulham em profundidade e nadam em círculos, usando sua visão aguçada para detectar suas presas. Quando 500 metros de profundidade em busca de alimento, ficando submersos por mais de 20 minutos. Essa capacidade de mergulho é possível graças a adaptações fisiológicas, como a capacidade de armazenar oxigênio nos músculos e a redução do ritmo cardíaco durante o mergulho. A capacidade de mergulhar a tais profundidades é uma adaptação evolutiva que permite aos pinguins acessar um rico suprimento de alimentos, como krill, peixes e lulas, que vivem nas águas frias e profundas dos oceanos. Essa estratégia alimentar é essencial para a sobrevivência dos pinguins, especialmente durante o inverno, quando as condições climáticas adversas tornam a superfície do oceano menos acessível para a caça. Os pinguins desenvolveram uma série de mecanismos fisiológicos que lhes permitem realizar mergulhos prolongados. Um dos mecanismos mais importantes é a capacidade de armazenar oxigênio nos músculos. Os pinguins possuem uma concentração de mioglobina, uma proteína que se liga ao oxigênio, muito maior do que a de outros animais, o que permite que eles armazenem grandes quantidades de oxigênio em seus músculos. Essa reserva de oxigênio permite que os pinguins permaneçam submersos por períodos mais longos sem precisar subir à superfície para respirar. Além da capacidade de armazenar oxigênio nos músculos, os pinguins também possuem um ritmo cardíaco que se reduz consideravelmente durante o mergulho. A bradicardia, como é conhecida essa redução do ritmo cardíaco, ajuda a conservar a energia e a reduzir a necessidade de oxigênio. Quando um pinguim mergulha, seu ritmo cardíaco pode diminuir em até 50%, permitindo que ele economize energia e prolongue o tempo de mergulho. Para garantir a sobrevivência da espécie, os pinguins se reproduzem em colônias, que podem abrigar milhares de indivíduos. A reprodução é um processo desafiador, que exige coordenação e colaboração entre os membros da colônia. Os pinguins são animais sociais e vivem em colônias densas que podem chegar a centenas de milhares de indivíduos. Essa estrutura social é essencial para a reprodução, pois permite que os pinguins compartilhem informações, recursos e proteção. A época de reprodução dos pinguins varia de acordo com a espécie e a região geográfica. A vida dos pinguins é um exemplo de adaptação e resiliência, mostrando como a vida encontra soluções para os desafios mais extremos. Para garantir a proteção da espécie, é fundamental que as ações humanas respeitem o habitat desses animais e evitem a poluição dos oceanos. Conheça mais sobre a fascinante vida dos pinguins e entenda como esses animais se adaptam a um ambiente hostil. Se você se interessou por essa história, não deixe de conferir outros vídeos sobre o mundo animal aqui no canal. E para não perder nenhum conteúdo,
Inscreva-se e ative as notificações. Você também pode encontrar mais informações sobre o tema no vídeo da tela final.